Os gastos com pessoal e encargos sociais do Executivo, Legislativo e Judiciário caíram de 383 bilhões e 800 milhões de reais em 2018 para 343 bilhões e 400 milhões em 2022, mais de 40 bilhões. Berenice Leite conversa com a gente agora sobre isso. Berenice, boa tarde, bem-vinda. O governo de Jair Bolsonaro foi o único a registrar queda nestas despesas desde 1997, é isso mesmo? Isso mesmo, Catiúcia. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Desde que iniciaram aí essa série histórica, que começaram a registrar o número de gastos, com despesas com funcionalismo, esta foi a primeira vez que o mandato presidencial apresentou queda. É claro que isso está atrelado também à pandemia, isso porque no governo anterior, o ex-ministro, no caso o ministro então da Economia na época, Paulo Guedes, conseguiu fazer um acordo com diversas carreiras, e segurar esse reajuste salarial que é obrigatório acontecer. Então isso ajudou também, mas a gente ressalta ainda que esses dados eles foram atualizados de acordo com as informações do Tesouro Nacional e fazendo um comparativo com governos anteriores, o valor de 343 bilhões é o menor desde 2009, quando ainda quem estava no mandato é o atual presidente Lula, e que nos dois últimos mandatos do presidente Lula, o gasto, com essas despesas teve um aumento de 43%. Lembrando que essa diferença de 343 bilhões, se comparado então com a gestão de 2009, que se aproxima então os valores semelhantes, estão reajustados de acordo com o IPCA, que é o índice que mede a inflação. A inflação naquela época era outra. Bom, mas de fato, o Paulo Guedes, ministro da Economia na época, conseguiu fazer esse acordo, mas ao que tudo indica, a partir de agora esses números não devem permanecer assim, até porque o presidente Lula já anunciou que agora, no mês de fevereiro, vai fazer um reajuste salarial. Ele deve anunciar ainda agora em fevereiro um reajuste salarial para os funcionários do Executivo. E a gente lembra que no final do ano passado, aqui no Senado e também na Câmara dos Deputados, foi aprovada uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que estabelecia que previa furar o teto de gastos e também já reajustava o valor dos salários dos parlamentares, dos ministros do STF e também do funcionalismo aqui do Legislativo. Um reajuste em média de 19%. Então, ao que tudo indica, é claro que esses custos, despesas com funcionalismo, vão aumentar a partir deste ano. E para reajustar, para poder tentar enxugar a máquina pública agora, só fazendo mesmo uma reforma administrativa, Catiúcia. Muito obrigada, perfeito, Berenice Leite. Bem, sobre esse assunto, a gente conversa agora, então, com o nosso comentarista, José Maria Trindade. Zé, o governo, como Berenice disse, sinalizou que pretende anunciar reajuste para o funcionalismo público já agora em fevereiro. Parece que não falta dinheiro. Quem que paga essa conta? Pois é, mas está faltando dinheiro na prática, sim. Parece que não, mas falta. Olha só, isso é contramão da história. Geralmente, os gastos com funcionalismo público, eles crescem. E o nome é vegetativamente. Isso porque há atualização salarial, há alguns progressos na carreira naturais e daí a folha de pagamento cresce. No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, os gastos caíram porque ele cortou cargos. Houve uma demissão de vários setores e, em vez de contratar novos, apenas extinguiu os cargos e isso não é natural. Para se ter uma ideia, neste momento, há uma queda de braços no Congresso Nacional entre os partidos políticos para nomear os cargos de segundo escalão. Aqui na esplanada dos ministérios, mas também nos estados. As representações estaduais dos ministérios e das estatais. Há uma briga generalizada, ciumeira, e todos dizendo que o PT está agressivo demais, nomeando nos outros ministérios. Catiúcia, a tecnologia já chegou em setores importantes do governo. E a tecnologia chega para exatamente mudar algumas atividades e cortar outras. Mas mesmo assim, a folha de pagamento tem agora uma tendência de alta exatamente pela forma de gerir o Estado. E a própria ministra Simone Tebet
alertou que tem divergências aí com esse tipo de política e mostrou, um déficit de 230 milhões de reais. Déficit. Isso vai se transformar em dívida, em juros a ser pago pela União e ainda outras despesas boas não realizadas. Este é o gasto que não é bom. O gasto bom é com a infraestrutura e investimentos que fazem o Brasil crescer. Para se ter uma ideia rápida, não é só o Executivo Federal, não. O gasto maior aqui está entre Supremo Tribunal Federal, o Judiciário em geral e o Congresso. O orçamento do Congresso é de 12 bilhões de reais, 12 bilhões. Uma cidade de 500 mil habitantes tem um orçamento de 1 bilhão. Então, o Congresso gasta praticamente todo em salários, 12 cidades de 500 mil habitantes. É um exagero, viu, Catiúcia? Se ninguém fica vermelho por aqui.